Olá, estamos com vocês aqui em mais uma aula da Mulher Antifrágil. Só que hoje a aula é um pouco diferente, é o nosso bate-papo, o nosso podcast. E quem está aqui comigo hoje é a Liz Assunção. Ela é minha discípula, ela é minha bispa aqui na Sara Nossa Terra e ela vai estar com a gente a partir de agora nos nossos bate-papos, nesse novo formato aí que nós vamos fazer podcast. Seja bem-vinda, Liz. Obrigada, Bispa. Estou muito feliz de estar aqui, viu? E obrigada pela oportunidade. E assim, gente, olha, hoje eu acho que vai pegar fogo essa nossa conversa, viu, Bispa? Porque a gente vai falar de um tema muito polêmico, né? Uhum. E esses podcasts, gente, da Mulher Antifrágil estão sensacionais. Você não pode perder, acompanha todos os conteúdos que vale a pena. Ó, já que ela está falando de acompanhar, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu YouTube, para que você se inscreva aí agora. Você vai mandar o link depois dessa aula para alguém. Já avisa, olha, inscreve no canal do YouTube para você receber em primeira mão as aulas. Nós mudamos o dia de subir. Toda segunda tem uma aula inédita. Então, quando você se inscreve no canal, liga a notificação, você recebe em primeira mão. E também me seguir nas redes sociais. Nós temos lá todo o nosso conteúdo, as aulas, aqueles videozinhos curtinhos, que vai te ajudar para você encaminhar para suas amigas, para sua família, ou para você assistir mesmo, tá bom? E é interessante porque também tem a questão do livro, né, Bispa? Do livro também. É, da Mulher Antifrágil, que tá sensacional. E o cheirinho da Mulher Antifrágil também, que eu já adquiri o meu, viu, gente? Que tá maravilhoso, o home spray. Então, toda vez que eu entro na minha casa, eu sinto aquele cheiro e falo assim, eu sou uma antifrágil. Isso é legal, hein, gente? Isso tudo tá lá no meu site. Aonde você entra no site? No link da bio do meu Instagram. Você clica lá, já leva para o site tem o livro, o site tem a vela. E tem a vela tem a também, vela, né? Que é aromatizada. E tem o home spray, que é o cheirinho que eu coloquei no nosso talk, né? Exatamente. Aí ficou batizado o cheirinho da Mulher Antifrágil, que é uma delícia. Gostei. Toda vez que você entra em casa, você sente aquele cheiro, você lembra, eu sou antifrágil. Exatamente, é porque essas questões sensoriais, elas marcam muito a gente, né? Então, assim, você entra numa loja, você sabe que ela tem aquele cheiro, você fala, entrei nessa loja, né? Sim. Então, isso, ela te remete, né? Te traz, acho que ela abre. Bispa, a senhora que é psicóloga aqui, mas eu assim, né? Na minha visão bem, né, prática de explicar, eu acho que alguma coisa ativada no nosso cérebro que traz essa lembrança, né? Então, de verdade, quando eu entro na minha casa e eu sinto aquele cheiro e falo assim, eu sou antifrágil, então eu vou conseguir vencer essa crise, eu vou conseguir vencer essa dificuldade, porque às vezes é difícil, às vezes a gente acha, ai meu Deus do céu, né? Esse problema tá grande demais. Mas a gente precisa lembrar que muito disso é do nosso posicionamento. E isso a gente está aprendendo com você todos os dias. E essa questão do cheiro, isso é muito forte. Por isso que vocês já foram na Osklen. Quando você sente o cheiro da Osklen, camiseta, as coisas que você compra, sai com um perfume muito forte. Exatamente. Por quê? Para marcar. Toda vez que você sentir aquele cheiro, você lembra daquele, né, daquela marca, da experiência que você teve. Isso é sensorial mesmo. Já atendi pessoas, Liz, que terminaram relacionamentos e que tiveram problema de até começar um novo relacionamento porque o novo namorado tinha o mesmo perfume do antigo. E aí? E aí, eu atendi essa pessoa no consultório na época e eu falei para ela, olha, para você parar de remeter, e foi um término muito sofrido. Então ela disse que machucava muito, ela disse que toda vez relembrava, igual música. Sim. Música também, aquela música mexe com as emoções, né? E aí eu falei para ela, olha, você vai ter que pedir pro seu namorado, né, pro seu, né, o atual, se ele não tem outro perfume com muito jeitinho, né, perguntar quais perfumes que ele gosta, ou sugerir, eu gosto desses perfumes, prefiro esse. Eu tenho uma dica para ela também não falar, para de usar porque meu ex usava. E ela fez assim, quais são os perfumes que você usa? Eles já estavam namorando, já tinha uns 2 meses, mas incomodava muito ela. E aí eu dei a dica para ela, falei, fala quais são os perfumes? E ele deu os nomes, ela, eu amo esse. E aí ele, toda vez que estava com ele começou a usar o outro. E ela disse que conseguiu, porque ela falou que era uma coisa que estava travando ela mesmo. Então, o cheirinho, você que tem dificuldade de acreditar que você é antifrágil,
eu te dou a dica para você adquirir o cheirinho. Perfeito, e funciona, gente, de verdade. Eu tô testemunhando aqui. Testemunho vivo. Tô testemunhando que quando eu entro na minha casa, eu sinto aquele cheiro e falo assim, ai, eu sou antifrágil, eu sou antifrágil, eu sou antifrágil. Muda a cabeça, muda a forma de pensar e vamos nessa, né? Isso mesmo. E, Bispa, vamos então começar com o nosso conteúdo de hoje, né? Porque a senhora trouxe... Eu vou chamar você, Bispa. Sim, você. Pronto. Você, e se quiser me chamar de Priscila também, pode Tá ser. bom. É um pouco difícil, gente, porque né, a gente convive todos os dias, é minha bispa. Mas, Priscila, você trouxe uma questão muito interessante, porque você falou de uma mulher que teve um término de um relacionamento que foi muito difícil. E por causa do cheiro, ela ficava lembrando, né, do cheiro do atual, e ela ficava lembrando da situação que ela passou, porque Sim, foi um do término sofrimento. ruim. Pronto. E hoje a gente vai falar sobre perdão. Porque, olha, a gente teve muitas pessoas que falaram, fala mais sobre esse assunto, porque, Bispa, é muito difícil a gente falar assim... Eu estou 100% resolvida com relação ao perdão. Tem muita gente que fala, ah não, eu perdoei, mas aí quando vem um cheiro, quando encontra com a pessoa, você vê que aquilo não está 100% resolvido. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, o que é de fato o perdão? É você falar assim, cara, nunca mais eu quero ver essa pessoa na minha frente e isso está resolvido, mas aí quando você encontra com essa pessoa, você fala assim, puxa, tem alguma coisa ainda que poderia mudar? Mas, Bispo, o que de fato é o perdão mesmo? Então, o perdão, ele é uma atitude, né? E o perdão, ele precisa ser racional. É uma decisão, É uma então. decisão. Não tem a ver com emoção. Não tem a ver com emoção. Perdoar é decisão. Só que as pessoas, elas são emocionais. E aí você fica com muito ódio, porque você fala, né? Filho daquela abençoada. Desgraçada. Aquela... né? Maravilhosa, dá vontade de falar todos os palavrões, né? Por quê? Porque você tem muita raiva. Exato. Porque aquela pessoa te magoou, aquela pessoa te fez você sofrer. E realmente, se você for botar no papel, tem muita gente que sacaneia um ao outro, assim, umas situações que é desnecessário. É triste mesmo, sabe? Se você for começar a olhar histórias, assim, tem pessoas que sofrem, que passam por momentos difíceis que não é legal. Mas eu falo que o perdão, Liz, ele precisa ser feito por todos nós, em qualquer situação. Que seja pequeno, médio ou que seja gigante. Porque a pessoa que mais vai sofrer é aquela que não perdoa. Porque o perdão, ele traz consequências no nosso corpo. Isso é que é forte, porque ele não é emocional, mas nós somos seres emocionais. E o que a falta de perdão traz? A falta de perdão, ela traz ódio, ela traz rancor, ela traz amargura. E a gente até na quebra de maldição, a nossa igreja acredita muito, né, em maldições hereditárias, sim, familiares. Então, quer dizer, pessoas que, vamos supor, têm doenças na família, então quer dizer que porque a minha família toda teve doença, eu também vou ter. A gente acredita que a quebra de maldição, que Jesus, o sangue de Jesus, ele pode quebrar. E a gente fala na quebra de maldição sobre o perdão, que a falta de perdão, ele é uma linha que te limita de ir para um outro nível. Verdade. E a gente, na quebra, é tão importante que nós temos um momento só sobre perdoar. É verdade. E que o perdão, ele abre brechas, né, que vão abrindo outros abismos muitas vezes. A falta de perdão, quando ele se enraiza na pessoa, a pessoa se torna amargurada, a pessoa se torna rancorosa, a pessoa se torna uma pessoa tóxica. Tóxica. Aquela pessoa que tudo tá ruim. O dia amanheceu lindo, mas ela é tão de má com a vida. O que é isso? São pessoas amarguradas. E o que é amargura, Liz? Falta de perdão. Liz, todo mundo presta atenção, gente. Se você conhece uma pessoa amargurada, pessoas amarguradas são pessoas ressentidas, são pessoas que não perdoam, são pessoas que carregam essa mágoa. E eu vou falar pra você, e o pior é que essas pessoas, elas sofrem o resto da vida. Enquanto ela não resolve aquilo, né? Não. E parece que quando... É porque... Ela bloqueia a vida dela. Isso é verdade. E tem muita gente que fala assim, não, vou botar isso aqui embaixo do tapete, o tempo vai resolver. Que é o problema. O tempo vai resolver. Mas aí a gente vê que pessoas que demoram muito tempo para resolver, parece que essa toxicidade da falta de perdão, ela vai começando a misturar com a personalidade dela, sendo que, na verdade, eu não sei se vocês conhecem alguém assim, porque isso que a Priscila trouxe é muito forte. Eu conheço uma pessoa que até determinada situação na vida dela, que foi um trauma e foi muito difícil, ela tinha uma personalidade, era uma pessoa super leve, era uma pessoa super de bem com a vida e de repente ela sofreu um baque
E aquilo ali, ela não resolveu, parece que é uma pessoa antes e outra depois, Sim. de tão tóxica, de tão amargurada, de que ela tão... ficou. Exatamente, sabe? Então, assim, parece que foi realmente um divisor de águas, e ao invés da pessoa melhorar, porque esse que é o nosso desafio todos os dias, né? Com essa situação que aconteceu e ela não perdoou, né? Ela, inclusive, se voltou contra Deus, né? Ela jogou a culpa em Deus e nela mesma, né? Então, assim, ela se fechou num casulo e ela mudou muito a essência, a personalidade dela. Então, assim, muita gente se afastou, ela ficou muito sozinha, né? E até hoje ela sofre com isso, né? Então, é muito interessante como que a questão da falta do perdão, ela muda a gente. Não, ela muda. Eu tenho pessoas que elas são totalmente transtornadas. Conheço pessoas que eu atendi no consultório. Tem pessoas que são tão amarguradas que o casamento acaba. Elas já são amarguradas pela vida. Mas o que é isso? Mágoas do passado. Por exemplo, teve uma infância muito difícil, né? E eu vou te falar uma coisa. A gente não escolhe a família que a gente vai nascer. É verdade. Eu acredito que Deus nos põe na família certa. Por algum motivo. Tem um propósito. Tem um ali, propósito. Né? Só que nem todo mundo entende isso, nem todo mundo aceita isso. Isso não é fácil. Mas o que eu quero através dessas aulas? Mostrar que quem tem ganhos com perdão somos nós, seres humanos. Então, por exemplo, essa menina que eu falei do perfume, ela teve um término conturbado e ela ficou com muita mágoa do ex-namorado. Foi um relacionamento de muitos anos. E ela estava noiva, ela estava para casar e simplesmente, acho que 2 meses antes do casamento, depois de 8 anos de namoro, ele terminou. E ela ficou muito magoada porque ela falou assim, perdi 8 anos da minha vida esperando, né? E aí ela estava com muita dificuldade, ela acho que ficou 2 anos sozinha. E aí quando ela foi começar a se relacionar de novo, ela disse que toda vez que lembrava do perfume... Então aí eu falei, então você não perdoou ele ainda. Isso é verdade. Você precisa perdoar. Você precisa... tomar postura, né? Tomar postura e perdoar. Porque e fazer isso por você. Fazer isso por ela, não é por ninguém. É pelo seu estilo de vida, por um novo estilo de vida. Para que você seja uma... Porque eu não tenho garantia de que esse outro namorado não vai magoar ela. A gente não tem garantia na vida de que as pessoas não vão nos machucar. É verdade. Porque as pessoas, elas magoam porque nós deixamos. Então, quem tem que pôr o limite somos nós mesmos. Então, alguém nos magoa, alguém nos machuca porque nós permitimos. É verdade. Então, e o perdão, né, na Bíblia, Jesus diz, quantas vezes, né, perguntam para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? E ele fala, 70 vezes 7. Que desafio, né? Então, você tem que perdoar quantas vezes for preciso. Né? E as pessoas, elas acham que elas têm que perdoar uma vez, e não é. E eu não estou dizendo que é fácil, eu acho que essa aula realmente é uma aula muito pesada, muito forte. Eu dei 2 aulas sobre ela e recebi até muitos comentários de muitas pessoas com dificuldade de perdoar. Por causa disso, porque elas foram muito lesadas. E é muito difícil, porque quando a gente é lesado, a gente que quer se tornar o juiz, né? Aí a gente fala assim, poxa, essa pessoa, ela me sacaneou. Exatamente, ela me ferrou e não vai acontecer nada com ela. Esse sentimento, é o sentimento de justiça, sabe? É ele que bate pesado. E aí, de repente, quando você encontra com a pessoa e você fala assim, poxa, ela tá bem, e eu que fiquei mal, eu que fiquei em depressão, eu que engordei, ou eu que emagreci, eu que perdi tanto tempo da minha vida, e de repente você encontra com essa pessoa e você vê que ela tá bem, você vê que realmente a falta do perdão, ela não tem a ver com a outra pessoa. Mesmo que você esteja ferido com alguém, é você que está sofrendo, né? Perfeito. E a gente precisa começar a perceber isso, porque não tem problema você sofrer 2, 3 dias, acho que 1 semana já é muito, né? Muito. É muito. Não, eu assim, depende dos momentos. Por exemplo, eu acho que uma pessoa que perde um alguém, querido, né? Tem que passar pelo luto. Tem que passar pelo luto. Aí ela às vezes vai demorar, tem luto de 6 meses. Quando é marido, né? Eu acho que perder um esposo, perder um filho. Eu não sei nem como que é isso, tá amarrado, graças a Deus, mas perder um pai, perder uma mãe, repentino, não velhinho, né? Quando você vê uma pessoa que já morreu assim, acima dos 80 anos, ela já chegou à velhice, fechou um ciclo da vida, mas são aquelas mortes repentinas. Tragédias, né? As tragédias. Né? E Liz, e outra coisa, as pessoas elas ficam magoadas com Deus. Isso, e é isso. Essa que eu contei, né? Essa situação,
que eu encontrei com ela depois de um tempo, eu falei, meu Deus do céu, onde é que tá aquela pessoa que era minha amiga de anos atrás? E de repente a gente perdeu o contato, e quando eu encontrei com ela, falei, meu Deus, ela envelheceu, o semblante dela pesou. Caiu. É impressionante, impressionante. E ela falou isso comigo. Eu até hoje eu tenho raiva de Deus, né? Eu tenho raiva de Deus. Por que Deus permitiu que eu passasse por essa situação? E eu quero te fazer essa... É difícil responder isso, Bispa, mas por que as pessoas, elas colocam em Deus a frustração muitas vezes, sabe? Porque as pessoas... nós temos uma expectativa de que quando nós estamos com Deus, a vida é linda, leve e maravilhosa. É tipo um conto da Disney, É um conto, né, da Disney, e não é. Uhum. O papel de Deus, ele é pai, Deus é amor, Deus nos acolhe, Deus cuida de nós. Mas o fato de Deus nos acolher, nos amar, ser o nosso pai, ser o nosso protetor, não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis. Que a gente vai estar isento, né? Porque nós estamos nesse mundo. Eu acho que nós só não vamos ter dor, frustração, situações difíceis no dia que nós estivermos, eu acredito, no céu, e no dia que nós formos encontrar com Jesus no céu. Verdade. Quando nós estivermos lá em cima. Aqui nessa terra, se você começar a olhar a história, pegar a Bíblia, os grandes homens da fé sofreram. Abraão, você acha que Abraão não sofreu com Sara? Demais. Quais situações difíceis que eles já passaram? Noé não sofreu para construir a arca? Aquela situação de Noé, quando Noé bebe além do passo da conta, e os filhos dele vão lá e eles veem ele, enxergam a nudez dele. O próprio Jó. Exatamente. Olha só, a esposa de Jó falou assim, amaldiçoa esse Deus. Imagina, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo que ele tinha, o gado, a construção. A única coisa que ele não perdeu foi a mulher, mas a mulher ficou amargurada. Ela ficou chateada, ela também perdeu. Às vezes a gente olha muito para Jó, e quando eu falo de perdão, eu acho que é uma história muito séria, porque a Bíblia, ela foca muito em Jó. Né? Porque realmente Jó não negou a Deus. Jó, ele ficou com o corpo, né, cheio de feridas, ele se coçava com os cacos, né, das telhas, dos tijolos. Mas a esposa de Jó também perdeu os filhos, né? Ela também perdeu. Ela também passou por momentos tudo, difíceis. Exatamente. Só que assim, a grande questão é como é que ela reagiu, a diferença entre a reação da esposa de Jó e a reação E ela falou para ele, né? Amaldiçoa o seu Deus. Amaldiçoa o seu Deus. E ele teve a opção, e ele tinha perdido tudo, e Deus estava provando ele, exatamente. Né? E quando ele foi para Deus e ele falou, Senhor, eu faz o que o Senhor quiser. Minha vida está nas tuas mãos, e Deus faz uma grande reviravolta na vida de Jó. E aí ele tem o dobro daquilo que ele tinha antes. Exatamente. Então, assim, não é porque nós vamos andar com Deus que nós não estamos suscetíveis, porque eu acredito que tudo tem um propósito. E tem um aprendizado, né? Eu lembro de uma pregação que o Bispo Lucas falou, que coisas boas acontecem com pessoas ruins. E coisas ruins podem acontecer com pessoas boas também, né? Então, assim, mas por quê? A gente acredita que Deus tem um propósito. O propósito de Deus é para que nós possamos lá na frente ter um aprendizado. Agora, vai depender de tudo, vai depender da nossa resposta, como nós vamos reagir. Nós podemos reagir bem, né? E aí, esse momento de tristeza, de dor, vai passar rápido, e aí o novo vem rápido, ou nós podemos demorar muito para reagir e vamos perder, porque às vezes Deus fala assim, não, em 1 ano, em 2 anos já vou fazer uma reviravolta na vida do meu filho, e aí só que você fica 5, 10 anos preso, e aí Deus não pode agir. Verdade. Então, assim, eu falo muito que não coloca Deus, sabe? Entenda que Deus, ele está ali para nos ajudar nas coisas, nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu acho que nós temos que entender que Deus cuida de nós. Entregar a nossa vida, entregar a nossa família, entregar nosso casamento, entregar tudo nosso para Ele, falar, Senhor, está nas tuas mãos, conduza da melhor forma. Confiar. Agora, não é fácil, né, Liz? Quando eu acompanho alguém que já passou por uma situação difícil, por um momento difícil, às vezes é até difícil dar resposta, né, para aquela pessoa. Aí o que você faz? Fica calado, abraça. Acolhimento. Isso é importante. Acho que o acolhimento nesse momento, sabe? Falar assim, olha, eu tô aqui. E agora, uma coisa interessante. Deus mandou Jesus, e quando Jesus foi, ele enviou quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Consolador. Verdade. Então, quem permite
quando você está passando por situações difíceis, o Espírito Santo é essa pessoa que nós não vemos, mas nós sentimos, que vai nos acolher, ela vai consolar a gente. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, depois eu posso até trazer testemunhos, pessoas para que a gente bater um papo, que seria muito legal, né? Que passaram por tragédias, por momentos difíceis. No toque, né? A gente conversou A gente conversou sobre isso, tem até o testemunho da Andréia, e ela perdeu o marido no Covid, e ela falou, eu tenho uma força, o Espírito Santo está me consolando, é algo. Ela falou assim, esses dias eu cheguei na sala dela, abri a porta para conversar, e ela estava aos prantos chorando. Eu, André, o que foi? Aí na hora ai, bispo, hoje está difícil. Aí fui lá, abracei ela, falei, calma, vai dar certo. Ela, não, bispo, vai passar, eu preciso chorar. Aí ela disse que tem dia que ela chora até morrer. Chora 2, 3 horas. Aí ela põe a música, ela diz que... Aí eu falei, não, essa música deprê, não, bispo, essa música alimenta, essa música me fortalece, é uma música cristã. E aí passou, mais tarde eu mandei uma mensagem para ela, e eu disse, não, estou bem agora. Então assim, ela falou assim, o Espírito Santo tem me consolado, é uma coisa muito louca. Ela disse, só quem passa sabe. É verdade. Nossa, eu até arrepio, porque são momentos difíceis, né? Poxa, é uma pastora que perdeu o marido, né? Ela contou a história dela, depois vale a pena, se você não assistiu o tal, que assista, né? É muito legal. Mas é uma pastora que perdeu, poxa, como é que Deus permitiu, né? Agora, realmente, são coisas que a gente, né, não sabe, né? Quando a gente estiver na eternidade, a gente vai perguntar várias coisas. Eu tenho muitas perguntas para fazer para Deus, você não tem ideia. Mas, Bispa, deixa eu te perguntar outra coisa. A gente está falando muito da questão de Deus e tudo, mas e eu? Né? Porque tem muita gente que também não se perdoa. Ah, eu errei, eu escolhi errado, né? E agora, tem jeito para minha vida? Tem jeito para sua vida. Nós não podemos carregar, eu acho que nós temos que entender o seguinte, eu errei, né? Fiz uma escolha errada, eu tomei uma decisão errada, se perdoar, que também é uma coisa que nós fazemos muito lá nesse momento da quebra de maldição. Então, por exemplo, pessoas que fizeram coisas erradas, que escolheram erradas ou que tiveram atitudes erradas. Por exemplo, a gente lida com, nós temos igrejas nas cidades bem violentas do Brasil. Sim. E nós temos pessoas que chegam na nossa igreja que já foram assaltantes, que já mataram, que já roubaram. Tiveram um passado bem pesado, Passado né? bem pesado. E aí, essas pessoas, o que você fala para elas? Elas vão ser eternamente massacradas? Vão viver excluídas? Não, Deus é um Deus de amor. Que dá uma outra chance. Então, essas pessoas precisam ir diante de Deus e liberar o perdão para a vida delas. Vai ser um processo, não é fácil, é difícil, é doloroso, né? Mas ela precisa mudar a mente dela e falar assim, eu errei, mas o fato dela aceitar que ela errou e ela não quer fazer de novo errado, é que vai dar forças para ela mudar a história dela. Amém. Olha, legal essa chave, hein, gente? Entendeu? Então, assim, eu errei. Reconhecer. Então, por exemplo, vamos lá, eu gosto muito de falar de casamento. Você está passando um momento muito difícil no seu casamento, e aí você faz terapia, aí você está lá e você errou no teu casamento. E você sabe que você precisa mudar. Se você carregar essa culpa o tempo todo de que você errou e que aquela situação aconteceu porque você errou, seu casamento não vai pra frente. Porque toda vez que você olhar pra sua esposa ou pro seu marido, você vai falar assim, a minha mulher tá sofrendo, essa situação aconteceu só porque eu errei. Passa uma borracha. Agora, lembra que essa atitude que você teve consequência. Então, a gente tem que lembrar das atitudes que erradas que nós tivemos. Quando a gente se perdoa, a gente fala assim, eu me libero o perdão, mas eu vou fazer diferente. Eu não vou cair nesse erro Eu não vou cair nesse erro, porque o que as pessoas elas fazem? Elas querem, elas se perdoam, mas elas continuam fazendo errado. E aí vive de culpa, né? E aí vive de culpa, mas a questão é porque assim, mudar é se esticar, é difícil. É mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de agir, é mudar o seu mindset mesmo, né? A gente tem até aquele livro do mindset que fala do mindset fixo e do mindset flexível, né? Pessoas com mindset fixa são pessoas que elas não vão longe na vida, que são pessoas muito rígidas, muito rígidas. Tá ali quadradinho, só funciona daquele jeito, pessoas com mindset fixo, elas não conseguem nem se perdoar, elas não se permitem, eu não posso me perdoar porque eu fiz. Gente, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus foi derramado por nós, para nós termos uma nova chance. Agora, o que eu falo larga de ser safado.
Né? Toma essa! A pessoa, eu me perdoo. Aí daqui 2 meses, 3 meses, tá fazendo de novo. Tudo de novo. Ou daqui 1 semana tá fazendo tudo de novo. Aí não, aí é safadagem, né? Aí é muito falta de caráter. Aí e o que eu falo é o seguinte, pessoas que querem viver nessa falta de caráter, nessa vida bandida de fazer mal para as pessoas, se isola, vai viver sua vida, mas não acaba com a vida do outro, não. Porque assim, você está acabando com a vida de alguém, né? Agora, eu conheço pessoas que infelizmente carregam uma culpa. É engraçado que eu lembro que eu tive que tratar isso na minha vida. Culpa. Sério? Porque, você sim, porque eu tenho muita dificuldade de errar. Então, pessoas perfeccionistas, pessoas que não conseguem errar, elas têm muita dificuldade de aceitar que elas erraram e elas ficam com culpa. E aí eu lembro que a minha terapeuta me deu uma tarefa. Eu não vou contar a tarefa aqui, porque senão vou perder a graça. Mas a minha terapeuta me mandou uma tarefa. Gente, foi tão difícil de fazer. Eu lembro que eu demorei uns 6 meses para conseguir fazer essa tarefa. E foi libertador. Demorou, mas foi libertador. Por quê? Porque eu precisei entender que eu não sou super mulher. Acho que aí vem a mulher antifrágil, nós não somos super mulher. Verdade. Nós vamos errar, mas o fato de você aceitar que você vai errar e você tem que estar diligente, né? Vigilante, o tempo todo. Errei, tá bom. Por exemplo, hoje, nas brigas que eu tenho com o Lucas, a gente discute e aí um sempre cede. Não, chega, a gente não tem nada a ver brigar. Daqui a pouco a gente conversa. Espera 1, 2 horas, aí nós vamos sentar para conversar e a gente ajusta. Antigamente não. Não era assim, né? Normalmente quando eu errava, eu ficava cheia de culpa. Aí eu queria justificar. Não, eu nem justifico. Amor, eu errei. Perdão. Perdão. Então assim, aí eu fico ligada. Bom, eu errei, não devo fazer isso de novo. É o que eu tento ensinar isso para os meus filhos. Eu acho que os pais precisam muito ensinar isso para os seus filhos. E tem muito essa questão também, né, de você, por exemplo, ter tido um relacionamento difícil com os seus pais, e aí você não quer fazer isso com seus filhos, mas você sente culpa de não ser o melhor pai do mundo, né? Mãe, né? Parece que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, e outra coisa, mãe acha que mãe é perfeita. Ai, gente, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Se Jesus estava falando com uma pessoa que me pediu ajuda, estava aconselhando, eu falei, minha filha, você não é perfeita, não. Mas existe essa culpa. Eu não sei por que isso acontece. É assim, ó. Não levei meu filho na escola essa semana, estava trabalhando. Tá, mas final de semana você deu tempo de qualidade para ele. Eu não consegui fazer a festa de aniversário dos sonhos do meu filho. Minha filha, calma, relaxa. Nem todo mundo conseguiu. Isso é uma história. Mostra pra ele que vocês tiveram dificuldades e batalha aí lá na frente. Quando, no aniversário de 8, 9 anos, aí você vai ter, quando ele crescer, ele vai contar essa história. Olha, minha mãe tinha um sonho, ela não conseguia. Ela trabalhou, até que ela conseguiu. Sabe, hoje eu fico lembrando das histórias que eu tenho com os meus pais. Tanto eles batalharam para proporcionar coisas boas para mim e para os meus irmãos. Eu tenho orgulho. Legal. Sabe? Tipo, é isso que eu conto isso pros meus filhos. E parece que pros filhos tem que ser tudo mega, né? Eu não sei você, mas quando eu olho as fotos do meu aniversário, era só um bolo. E os refrigerantes ali. E, menina, era a coisa mais legal do mundo, entendeu? Só que hoje não, você tem que contratar decorador, não sei o que, não tô desfazendo da profissão de ninguém. Mas às vezes a gente coloca um peso, né? Uma culpa, tem que ser perfeito, né? Às vezes, assim, hoje tem aquelas decorações rápidas, né? Que são super legais, em conta. Antigamente não tinha isso. Não. Então você faz uma coisa pequenininha e fica lindo. Sabe? Não é... O que eu quero falar aqui não é que seja errado, mas faça dentro da tua condição. Quantas pessoas vivem endividadas? Isso, perfeito. Aqui dá uma por causa da culpa, aula, né? Por causa da culpa. Pelo amor de Deus, gente. Não, eu preciso dar o melhor, E vivem de empréstimo em empréstimo. Sabe? Você precisa ficar livre dessa culpa, se perdoar. Quem tem muita culpa precisa procurar uma psicóloga para poder fazer um tratamento mesmo, terapêutico, para ficar livre, porque essa culpa aí tem nome. Tem uma raiz, né? Sempre tem. Só pra gente finalizar essa questão de culpa, contando um testemunho, tava conversando com uma discípula lá da igreja e, cara, ela é uma mãe solo, né? Uma mãe solteira. E a filha dela hoje, ela tá com 12 anos, tá nessa fase bem difícil de adolescência, né? E ela estava me contando, Bispa, tem meses que eu não sei o que é comprar nada para mim, mas a minha filha tem tudo, ela faz aula disso, daquilo outro, e assim, a menina tá literalmente andando por caminhos
praticamente tortuosos, e ela tá desesperada. E eu falei, olha a culpa, você tá proporcionando tudo para ela, você tá se anulando, né? A culpa tá te anulando e você tá dando tudo que você tem para ela, e isso não tá sendo um relacionamento saudável. É tipo assim, o certo é eu não ter nada por uma culpa. Que culpa é essa? Pois é, e aí foi quando a gente começou a conversar, mas isso é muito sério, né? Como é que a falta do perdão, ela paralisa, ela traz culpa, ela inflama, ela traz amargura, né? Então são várias consequências que tem por causa da falta do perdão, né? Isso mesmo. Mas a gente vai falar sobre essas consequências da falta do perdão no próximo podcast. Vamos fazer um outro podcast só para falar disso, ok? Liz, então hoje nós vamos ficar por aqui. Vamos. Né? Obrigada pelo convite mais uma vez. A Liz vai estar com a gente aqui sempre no bate-papo a partir de agora. E eu quero convidar você que quer mandar essa aula para alguém, compartilha e pede para essa pessoa se inscrever no meu canal do YouTube e ligar as notificações e me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus. Beijo, mulheres antifrágeis.